Neste domingo, nós comemoramos o Dia de Todos os Santos. E o evangelho deste domingo é um evangelho fantástico, porque ele é um dos sermões da montanha, o conhecido sermão da montanha. Só que em Mateus, nós temos na verdade dois sermões, que são conhecidos como sermões da montanha. Um em Lucas e o outro em Mateus. O sermão da montanha em Lucas, os dois são bem diferentes. O sermão da montanha em Lucas faz referência aos excluídos da época. Agora, o sermão da montanha em Mateus, e é por isso que ele é escolhido para o Dia de Todos os Santos, ele é praticamente uma cartilha para a santidade, ou seja, um caminho para a santidade. Então, os bem-aventurados aqui, e bem-aventurado quer dizer santo, que Jesus menciona, são aqueles que dão os passos necessários para que eu viva uma vida de santidade. E que é o objetivo de todo cristão. Qual é o objetivo nosso? O objetivo nosso é ser santo. E os santos mencionados na Igreja Católica são referências de pessoas humanas que viveram radicalmente o Evangelho na sua realidade. E aí, portanto, atingiram a santidade. E esse é o nosso grande objetivo. O grande objetivo do cristão é se tornar um santo do século XXI. E em Mateus, capítulo 5, de 1 a 12, nós temos aí um caminho perfeito para a santidade. E Jesus começa dizendo que santo, ou seja, bem-aventurado, são os pobres em espírito. E o que quer dizer pobre em espírito? Aqui eu preciso prestar muito bem atenção. Pobre em espírito não é um ingênuo. Pobre em espírito não é aquela pessoa que não pensa, não é o acrítico. Mas pobre em espírito é aquele que vive a pobreza na sua dimensão maior, que é o desapego a tudo que existe nessa vida. O pobre em espírito é aquele que sabe que ele é um viajante, que ele está aqui somente de passagem, e que nada é verdadeiramente seu, ou seja, ninguém me pertence e também nenhuma coisa material me pertence. Eu estou simplesmente usufruindo desse mundo e eu estou aqui para partilhar esse mundo com os outros. Mas ninguém me pertence e eu também não sou dono de nada nesse mundo. E tudo eu vou perder nesse mundo. Porque um dia a morte vai chegar para mim. Então, eu preciso ser um espírito livre. Então, o pobre em espírito é, na verdade, aquele que vive uma grande liberdade. Ele sabe que nada é seu. E, portanto, ele está somente de passagem por aqui. Então, esse é o pano de fundo da santidade. Quando eu atingo essa liberdade, ou seja, a consciência de que eu não tenho nada, de que eu sou um espírito livre, não é? Que está simplesmente passando por esse mundo, eu consigo fazer grandes coisas, porque eu não estou apegado ao meu ego, não estou apegado ao meu eu, não estou apegado às coisas materiais que eu possuo, apesar de elas serem importantes e boas para que eu viva nesse mundo, eu não estou apegado também às pessoas com quem eu convivo. Então aqui eu posso ter atitudes que são necessárias na vida e que são significativas. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles obterão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, pois eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados de filhos de Deus. Bem-aventurados os que são perseguidos por buscarem a verdade, porque deles será o reino dos céus. Bem-aventurados vocês, pelas pessoas abusarem de vocês, por falarem todos os tipos de calúnia contra vocês por minha causa. Alegrai-vos e exaltai, pois sua recompensa nos céus será grande, como foi a dos profetas perseguidos antes de vocês.
Então, em primeiro lugar, o santo é aquele que é pobre em espírito, ou seja, vive a pobreza radical. A pobreza no sentido de que eu posso ter as coisas, eu posso ter amigos, eu posso ter uma namorada, um namorado, eu posso ter um marido, uma esposa, eu posso ter filhos, mas nada disso é meu verdadeiramente. Todos são pessoas que convivem comigo e todas as coisas são coisas que eu usufruo e posso partilhar com os outros, ou não. Mas de qualquer forma, nada me pertence. E aqui está a liberdade do ser, quando ele atinge essa pobreza. Esse é o primeiro passo. Mas depois o Cristo continua. Quer dizer, ser simplesmente livre não é o caminho da santidade, mas é o começo desse caminho da santidade. Eu sou livre para alguma coisa. Eu sou livre para amar. Por isso que esse pobre em espírito, ele é livre, mas também ele é aflito. Por que ele é aflito? Porque ele anseia por vida. Ele anseia para que todos tenham vida. Ele tomou consciência de que todos devem viver bem, todos são filhos de Deus. Então ele é aflito no sentido de que a sociedade se torne melhor, a humanidade se torne melhor. E o Cristo continua: bem-aventurados não só os aflitos, mas os mansos. E aqui eu também tenho que tomar cuidado com as palavras. Manso não significa o passivo, mas manso vem de mansidão. E o que é mansidão? É ter consciência que ser aflito não é cair em desespero. Então muitas vezes eu posso ver os problemas da vida e cair em desespero. Eu posso ficar aflito, sim. Eu tenho a ansiedade de que as coisas aconteçam, mas eu não posso cair em desespero. Por quê? Porque muitas vezes há certas coisas, há certas situações que exigem tempo. E eu preciso dar tempo ao tempo. A verdade é filha do tempo. E eu preciso entender que muitas verdades vêm à tona com a maturação do tempo. E para isso eu tenho que ter mansidão, ou seja, enxergar que as coisas não acontecem da noite para o dia, mas é preciso muitas vezes as pessoas tomarem consciência, é preciso muitas vezes as pessoas amadurecerem, para que as situações se resolvam. Não depende somente de mim que as coisas acontecem. Mas é claro que o Cristo continua. Eu sou santo, ou vivo minha santidade, quando eu sou livre, quando eu sou aflito, no sentido de querer que as coisas aconteçam e que se tornem situações boas. Eu sou manso, ou seja, no sentido de que eu enxergo que eu tenho que ter uma paciência histórica muitas vezes, mas eu continuo tendo fome e sede de justiça. Não é? Bem-aventurado aqueles que têm fome e sede de justiça. Isso eu nunca posso perder de vista. O santo não é aquele que olha para a sua vida e diz: a minha vida está bem, então está tudo bem, eu estou em sintonia com Deus. Não, eu estou em sintonia com Deus quando eu olho para a vida e digo: a vida não está bem, existem problemas lá fora, existem pessoas sofrendo lá fora, existe uma sociedade que não é um reino de Deus. Aqui eu estou em sintonia com Deus, quando eu tenho essa fome e sede de justiça. E quantos cristãos não são despertados para a justiça? É inacreditável. Quantos cristãos fecham os olhos para a justiça? E o Cristo é tão claro em dizer: bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, que clamam por justiça. E justiça tem que ser feita. Quem fez alguma coisa tem que pagar. Isso é educativo, isso é pedagógico. Não é? É necessário que as pessoas façam justiça e realmente obtenham justiça. E é necessário que nós vivamos numa sociedade onde a justiça social aconteça. Ou seja, a distribuição de renda aconteça, onde as pessoas não vivam com diferenças tão gritantes, pelo menos, mas que todos tenham direitos, né, realizados, ou seja, direito à educação, à saúde, à moradia e assim por diante. E é claro que, diante de uma injustiça que eu presencio, aquele que tem fome e sede de justiça, ele se compromete. O cristão é aquele que vai sim ao MP, ao Ministério Público, e denuncia. Por quê? Porque ele tem fome e sede de justiça. Ele vai e reclama ao seu padre. Por quê? Porque aconteceu uma injustiça na sua comunidade. Ele vai e reclama sim ao seu líder religioso. Por quê? Porque aconteceu uma injustiça. Ele faz como aquela viúva da parábola. Ele vai e insiste com um juiz injusto. Por quê? Porque ele tem fome e sede de justiça. Agora, o cristão é aquele que é misericordioso.
bem-aventurado o misericordioso. E aqui eu também tenho que tomar muito cuidado. Misericórdia não é complacência. Misericórdia não significa ser uma pessoa que simplesmente aceita o mal que os outros fazem. Não. Misericordioso é aquele que busca a justiça, mas que entende que todo ser humano é ser humano. E, portanto, tem o direito de errar. Todo ser humano é ser humano e, portanto, comete erros. E ele merece uma segunda chance. Então, agora, merecer uma segunda chance não significa pagar o que ele fez. Ele precisa pagar. Mas eu espero que ele mude. Eu tenho misericórdia. Ou seja, eu lhe dou uma segunda chance. Então, aquele empregador que aceita um ex-presidiário como seu empregado, sem nenhum preconceito, entendendo que esse presidiário pode se recuperar e ser um trabalhador que vai sustentar sua família, que vai ser um homem de bem, esse empregador está sendo misericordioso. É aqui nesse sentido. Não é porque a pessoa errou que ela não pode ter uma segunda chance. Ela tem que pagar pelo seu erro, isso faz parte da dignidade humana. Mas eu preciso acreditar nessa pessoa. Eu preciso acreditar que ela mude, que ela tenha condição de mudança. Esse é o santo, aquele que sempre tem esperança na humanidade. Ele nunca perde a esperança. E é claro que santo é o puro de coração. Então Cristo continua: bem-aventurados os puros de coração. O que é pureza de coração? Aqui não tem nada a ver com sexualidade. Infelizmente, no transcorrer da história, a palavra pureza acabou sendo associada à castidade. Isso é uma deturpação da mensagem do Cristo. A castidade não tem nada a ver com pureza. Muitas vezes eu posso ser casto e ter um coração extremamente sujo, ou ter uma mente extremamente suja. Eu posso ser casto e ser uma pessoa de artimanhas, de estratégias, uma pessoa recalcada, uma pessoa não sadia, uma pessoa invejosa, enfim. Isso não tem nada a ver com pureza. A castidade eu posso viver ou não viver, mas isso não tem nada a ver com a pureza. Eu posso não ser casto e ser extremamente puro. E o que é pureza de coração? Pureza de coração significa transparência. Eu sou uma pessoa límpida. Eu sou como aquele riacho aonde eu olho e vejo as pedras lá no fundo. Porque a água, apesar de caudalosa, ela é transparente, ela é nítida. E eu posso ver através dela. E a pessoa que é pura de coração é aquela pessoa sincera, honesta, vem de coração aberto ao teu encontro, aquela pessoa que não tem segundas intenções, é aquela pessoa que está fazendo bem porque ela acredita que isso é bom. É aquela que não faz o mal querendo o mal. Muitas vezes ela faz mal errando, sem saber porquê, e sem ter intenção de praticar o mal. É uma pessoa de coração sincero, límpido. Esse é o santo. É aquele que fala a verdade, é aquele que não omite a verdade, é aquele que realmente é sincero. Então, santo é aquele que é puro de coração. E por fim, santo são aqueles perseguidos, sim, por causa da justiça. E Jesus vai associar isso também ao seu nome. Santo são aqueles que são caluniados, por causa de mim. Lembrando que Jesus Cristo aqui representa todos os valores cristãos. Se eu viver todos esses valores, eu estou sendo injuriado, eu estou sendo caluniado, estão mentindo contra mim. Por quê? Porque eu estou sendo justo, porque eu estou procurando viver a justiça e porque eu sou verdadeiro. Agora, quando eu sou perseguido, injuriado, caluniado, estão mentindo contra mim, porque eu estou sendo verdadeiro, eu aguento qualquer coisa. Eu fico de cabeça erguida, porque eu sei que eu estou com a verdade, eu sei que eu estou agindo corretamente, eu sei que eu estou estou em sintonia com Deus. Então, o santo é aquele que age corretamente, e mesmo que ele seja perseguido, ele permanece de cabeça em pé. Ele permanece em pé e de cabeça erguida. Por quê? Porque ele sabe que ele está agindo corretamente. E isso é que importa, na verdade. É você ser um ser correto. É você ser um ser honesto. E realmente, para o final, Jesus deixa bem-aventurados os que promovem a paz. E o que é paz? Fala-se tanto em paz nesse mundo,
não é? Mas procura-se refletir muito pouco o que é isso, afinal de contas. Não é? Paz é um estado de espírito, paz é tranquilidade. Não é? Aqui nós temos que entender muito bem que paz é um espaço onde a vida possa se desenvolver. Isso é paz. Não existe outra definição para paz. Não é? Então eu tenho paz comigo mesmo quando eu sinto que a minha vida está fluindo bem. Então aqui eu tenho a chamada paz de consciência, ou paz de espírito. Não é? Quando a minha vida está fluindo com tranquilidade, eu não tenho culpa na consciência. Não é? Eu estou agindo corretamente e estou fazendo com que minha vida se desenvolva, e a vida dos outros também. Eu não estou sendo empecilho para ninguém. A paz, ela reina nas minhas relações interpessoais, com os meus amigos, os meus familiares, quando aqui existe honestidade, onde as pessoas jogam limpo. Então aqui ninguém tem o que esconder, então a paz reina. Onde a gente está sendo justo nas relações, então aqui a paz reina. E é claro que a sociedade só vai ter paz aonde todos puderem ter vida. Aonde a sociedade será um espaço aonde a vida de todos é possível. Enquanto nós vivemos numa sociedade aonde a vida de todos não é possível se desenvolver, nós nunca viveremos em paz. Nós poderemos viver numa sociedade não violenta, que também não é o caso. Mas a sociedade não violenta não significa uma sociedade de paz. A sociedade de paz é uma sociedade onde todos se desenvolvem na vida, todos possam ter a mesma qualidade de educação, todos possam ter a mesma qualidade de vida, todos possam se desenvolver na vida como a vida quer. Não é? Então, o caminho de santidade é esse. Quando eu tenho a liberdade de filho de Deus, eu tenho a pobreza necessária, mesmo assim eu não cuido somente da minha vida, eu sou aflito para que as coisas aconteçam, mesmo sendo aflito eu não caio em desespero, eu sou uma pessoa que tem mansidão, que espera também as coisas acontecerem, sabe que as coisas precisam de tempo, mas nunca perde a fome e a sede de justiça. A justiça tem que ser feita, mas ao mesmo tempo sempre dá uma segunda chance à pessoa humana, porque ela merece e ela é passível de transformação e de mudança. É aquele que é perseguido, sim, por aqueles que têm uma consciência muito inferior, não é? É perseguido por causa da justiça, por viver os valores cristãos, é caluniado, é injuriado, falam mal dele e assim por diante, não é? Mas é aquele que promove a paz. Não é? Promove a paz por quê? Porque tem um coração puro, ou seja, tem um coração sincero, tem um coração honesto. Então, se você meditar bem essa passagem de Mateus, não é? Que é o chamado Sermão da Montanha, capítulo 5, de 1 a 12, você tem aí um caminho a trilhar, que é um caminho muito bom, é um caminho de transformação. E aí a gente vai poder entender o que Bernard Shaw escreveu numa de suas obras, que é Joana d'Arc. Ele escreveu assim: santo é aquele que promove mudanças, porque a lei da mudança é a lei de Deus.